Instagram ou ainda pelo Google, onde vão fazer a pesquisa da própria Casa da Mozilista em www.mozilista ou ainda pelo número 8401 48 485 ou ainda 8701 48 485. A Mozilista é a agência ideal para personalizar o sonho da sua empresa. Nós acreditamos que a imaginação fura fronteiras. Empreendimento, aqueles imóveis para você. Sabe que não é muitas vezes. Parte de chegar ir apresentar e começando principalmente pelas as praias, que são bem importantes. Olá, chamo Leila Manuel Donana, estou em representação da empresa Mozilista. A Mozilista é uma empresa que trabalha com comunicação e imagem, não simplesmente na prestação de serviços de marketing e publicidades, mas também como uma empresa que atua em consultoria de imagens de marcas. A Mozilista oferece 3 pacotes que são para coletivos, para empresas, desde o B-Max, o B360 e o B-Plus, que são pacotes de branding mensais. O nosso cliente ideal é toda aquela empresa que queira dar vida à sua marca, expandir o seu serviço e publicitar aquela que é a sua essência visual, de modo a transmitir uma confiança em termos daquela que é a aparência visual da própria empresa, profissionalismo e ainda a identidade que caracteriza exatamente aqueles que são os princípios e objetivos da própria marca. A Mozilista, sim, atua na gestão de crises de cada imagem, de modo a dar vida àquela que é a personalidade da própria empresa. Acreditamos que cada empresa tem a sua essência e o nosso objetivo como Mozilista é trazer à tona a essência ideal conforme a perspectiva da própria empresa. Nós damos vida àquela que é a ideia da própria empresa. Não só trabalhamos com empresas, mas também atendemos a clientes individuais. Estamos a falar daquelas pessoas que queiram fazer publicidade de seus produtos, fazemos fotos profissionais de produtos, fotos em estúdio para aniversários, casamentos, onde nós atuamos também não simplesmente dentro da Mozilista, bem como em áreas externas. Estamos a falar de filmagem de casamentos, eventos importantes ou não, comemorativos, corporativos e por aí. Os interessados podem entrar em contato com a Mozilista a partir do WhatsApp, Facebook, Instagram ou ainda pelo Google, onde vão fazer a pesquisa da própria Casa da Mozilista em www.mozilista ou ainda pelo número 8401 48 485 ou ainda 8701 48 485. A Mozilista é a agência ideal para personalizar o sonho da sua empresa. Nós acreditamos que a imaginação fura fronteiras e ultrapassa limites. Conectamos marcas, pessoas e tecnologias para criar experiências memoráveis e impactantes. Nós amplificamos. Olá, neste momento estou na Luxury. A Luxury é uma boutique de perfumes e de diversos acessórios. E eu estou aqui para comprar o melhor perfume desta casa. Olá. Boa tarde. Boa tarde. O que é que vai levar hoje? Bom, eu quero o melhor perfume da casa. Pode deixar comigo. Sabão Aloe, produzido à base de aloe vera.
é a escolha perfeita para quem procura hidratação intensa, propriedades cicatrizantes e uma pele saudável, beneficiando-se das inúmeras vantagens da planta aloe vera. Aprovado pelo Ministério da Saúde, o sabão Aloina pode ser utilizado diariamente para vários tipos de tratamentos, como na pele, trata a acne, hidrata a pele, cicatriza cortes e ferimentos superficiais, rejuvenesce a pele, trata queimaduras térmicas e solares. No cabelo, previne e controla a dermatite seborreica no couro cabeludo, hidrata o cabelo, estimula o crescimento do cabelo. Para além de oferecer vários benefícios, também te dá uma oportunidade de negócio. Com o nosso programa de revendedores, ganha 100% de lucro nas vendas. Podes também beneficiar dos nossos bónus mensais tornando-te líder nas vendas. Basta ser um revendedor autorizado, recrutar no mínimo 10 pessoas e podes ter um salário mensal com base no nível de vendas atingido. A cada 10 pessoas que recrutares, o sabão Aloina pagará 10% do valor de compra dessas pessoas. Sabão Aloina, o teu remédio em forma de sabão, 100% natural. Está à procura de cuidados médicos de qualidade com preços acessíveis? Conheça a Policlínica Sua Saúde. Temos médicos experientes e várias especialidades: pediatria, ginecologia, medicina interna, psiquiatria, ortopedia, psicologia, nutrição, cirurgia geral e muito mais. Atenção! De segunda a sexta, das 9 às 13 horas, aproveite as nossas consultas bonificadas com médicos de clínica geral e mais saúde por menos. Oferecemos ainda serviços de consultas de clínica geral, medicina dentária, laboratório, radiologia, internamento, tratamento para dependência química, medicina legal, assistência médica ocupacional e programas de educação em saúde para empresas. E mais, avaliação e orientação vocacional para reduzir o estresse no ambiente de trabalho. Destaque especial para nosso serviço de desintoxicação de álcool e drogas, com acompanhamento clínico especializado, privacidade e cuidado humanizado. Olá, chamo Leila Manuel Donana, estou em representação da empresa Moslista. A Moslista é uma empresa que trabalha com comunicação e imagem, não simplesmente na prestação de serviços de marketing e publicidades, mas também como uma empresa que atua em consultoria de imagens de marcas. A Moslista oferece 3 pacotes que são para coletivos, para empresas, desde o B-Max, o B360 e o B-Plus, que são pacotes de branding mensais. O nosso cliente ideal é toda aquela empresa que queira dar vida à sua marca, expandir o seu serviço e publicitar aquela que é a sua essência visual, de modo a transmitir uma confiança em termos daquela que é a aparência visual da própria empresa, profissionalismo e ainda a identidade que caracteriza exatamente aqueles que são os princípios e objetivos da própria marca. A Moslista, sim, atua na gestão de crises de cada imagem, de modo a dar vida àquela que é a personalidade da própria empresa. Acreditamos que cada empresa tem a sua essência e o nosso objetivo como Moslista é trazer à tona a essência ideal conforme a perspectiva da própria empresa. Nós damos vida àquela que é a ideia da própria empresa. Não só trabalhamos com empresas, mas também atendemos a clientes individuais. Estamos a falar daquelas pessoas que queiram fazer publicidade de seus produtos, fazemos fotos profissionais de produtos, fotos em estúdio para aniversários, casamentos, onde nós atuamos também não simplesmente dentro da Moslista, bem como em áreas externas. Estamos a falar de filmagem de casamentos, eventos importantes ou não, comemorativos, corporativos e por aí. Os interessados podem entrar em contato com a Moslista a partir do WhatsApp, Facebook, Instagram ou ainda pelo Google, onde vão fazer a pesquisa da própria casa da Moslista em www.moslista ou ainda pelo número 8401 48 485 ou ainda 8701 48 485. A Moslista é a agência ideal para personalizar
o sonho da sua empresa. Nós acreditamos que a imaginação fura fronteiras e ultrapassa limites. Conectamos marcas, pessoas e tecnologias para criar experiências memoráveis e impactantes. Nós amplificamos. Olá, neste momento estou na Luxury. A Luxury é uma boutique de perfumes e de diversos acessórios. E eu estou aqui para comprar o melhor perfume desta casa. Olá. Boa tarde. Boa tarde. O que vai levar hoje? Bom, eu quero o melhor perfume da casa. Pode deixar comigo. No dia 1 de maio, celebramos mais do que uma data. Reconhecemos a força de quem constrói o presente e transforma o futuro. Trabalhadores e trabalhadoras que, com dedicação, fazem o mundo mover-se todos os dias. Esta é uma homenagem ao esforço, à coragem e ao compromisso de todos que contribuem para o crescimento das empresas, das comunidades e do país. Que o trabalho continue a ser fonte de dignidade, progresso e esperança. Neste Dia Internacional do Trabalhador, a PEMB expressa uma tamanha gratidão aos seus colaboradores e, em especial, aos seus clientes que diariamente têm feito com que a empresa tenha um crescimento econômico positivo. De referir que a PEMB é uma fábrica de indústria alimentar na categoria de trigo especial que tem a sua sede em Maputo, na cidade da Matola, e uma sucursal na província de Sofala, zona industrial da cidade da Beira, Rua do Vaz. E no seu todo, como indústria, a PEMB se dedica, no geral, aos serviços de importação e exportação, de personalização comercial, a fabricação e comercialização de diversos tipos de produtos, tais como farinha de milho e de trigo, óleo, farelo, biscoitos e esparguete. E a PEMB é uma das melhores e promissoras fábricas em Moçambique, abastecendo milhares de famílias com os seus produtos, tanto que a PEMB é uma marca de caráter internacional muito bem estabelecida e conhecida em vários países do mundo e do continente africano.
Está à procura de cuidados médicos de qualidade com preços acessíveis? Conheça a Policlínica Sua Saúde. Temos médicos experientes e várias especialidades: pediatria, ginecologia, medicina interna, psiquiatria, ortopedia, psicologia, nutrição, cirurgia geral e muito mais. Atenção! De segunda a sexta, das 9 às 13 horas, aproveite as nossas consultas bonificadas com médicos de clínica geral. É mais saúde por menos. Oferecemos ainda serviços de consultas de clínica geral, medicina dentária, laboratório, radiologia, internamento, tratamento para dependência química, medicina legal, assistência médica ocupacional e programas de educação em saúde para empresas. E mais, avaliação e orientação vocacional para reduzir o estresse no ambiente de trabalho. Destaque especial para nosso serviço de desintoxicação de álcool e drogas, com acompanhamento clínico especializado, privacidade. Sabão Aloína, produzido à base de aloe vera, é a escolha perfeita para quem procura hidratação intensa, propriedades cicatrizantes e uma pele saudável, beneficiando-se das inúmeras vantagens da planta aloe vera. Aprovado pelo Ministério da Saúde, o sabão Aloína pode ser utilizado diariamente para vários tipos de tratamentos, como na pele, trata a acne, hidrata a pele, cicatriza cortes e ferimentos superficiais, rejuvenesce a pele, trata queimaduras térmicas e solares. No cabelo, previne e controla a dermatite seborreica no couro cabeludo. Hidrata o cabelo, estimula o crescimento do cabelo. Para além de oferecer vários benefícios, também te dá uma oportunidade de negócio. Com o nosso programa de revendedores, ganha 100% de lucro nas vendas. Podes também beneficiar dos nossos bónus mensais tornando-te líder nas vendas. Basta ser um revendedor autorizado. Recrutar no mínimo 10 pessoas e podes ter um salário mensal com base no nível de vendas atingido. A cada 10 pessoas que recrutares, o Sabão Aloína pagará 10% do valor de compra dessas pessoas. Sabão Aloína, o teu... Empreendimento? Aqueles imóveis para você. Sabe que nós muitas vezes Parte de Cheveiro irá apresentar e começando principalmente pelas praias que são bem importantes. When you call my name, a touch so sweet, it would light the flame. But now I stand here all on my own, with a heart that's broken and a love that's gone.
Boa noite, excelências, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Tenho elevada honra de anunciar a entrada neste local de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique. Eu peço uma salva de palmas. Mais uma salva de palmas. Já agora iria convidar os presentes para tomarem os assentos, por favor. Obrigado. Com permissão de Vossa Excelência, irei levar a voz os momentos que conduziram este evento que tem a ver com o jantar com os agentes económicos no âmbito da visita de trabalho de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, à província de Sofala. Para o primeiro momento, teremos a intervenção do Presidente da Associação Comercial da Beira. De seguida, Sua Excelência, o Presidente da República, irá dirigir o encontro. E com a permissão de Sua Excelência, iremos degustar das iguarias presentes nesta sala. Acho que fica mais prático. Este é meu amigo, eu já estou habituado a ele, não se preocupem com ele. Vamos comer, tá bom? Depois, na medida que vamos comendo, vamos conversando. Pode ser? Bom apetite a todos. The thrill is gone, like the closing door. I gave you my heart, I gave you my soul, but it's too late now to make me whole. I'm walking away, but I'll carry the pain. The thrill is gone. O Senhor Presidente da Associação Comercial da Beira. E eu peço uma salva de palmas. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Excelentíssimo Senhor Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Daniel Chapo, permita-me antes de tudo saudar com profunda estima e em nome de todos os empresários de Sofala. É uma honra recebê-lo entre nós neste momento tão simbólico e especial. De igual modo, gostaria de estender os nossos cumprimentos à Sua Excelência Secretário de Estado na província de Sofala, Sua Excelência Governador da província de Sofala, Sua Excelência Ministros que lhe acompanham nesta visita à província de Sofala, distintos representantes de instituições do Estado de várias ordens, aos colegas empresários e líderes empresariais e a todos os convidados que nos honram com a sua presença nesta noite. Minhas senhoras e meus senhores, Excelência, recebemos com enorme satisfação a sua visita oficial à província de Sofala e parabenizamos a Vossa Excelência pelos passos firmes e consistentes que tem dado na consolidação da paz e unidade nacional. A paz é o maior ativo de qualquer nação e, sobretudo, o maior aliado do investimento, do emprego, da produção e do setor privado. E por sua causa, Excelência, estamos todos aqui reunidos, movidos pela mesma esperança. Um Moçambique que funcione para todos, com especial atenção à nossa população. Antes de mais, temos a plena consciência de que Vossa Excelência assumiu a liderança do país num contexto desafiante, marcado por dificuldades internas e externas, e que nem é necessário aqui destacar. Mas sabemos também que em tempos difíceis não só se cresce com lamentações, mas cresce com compromisso, ação e patriotismo.
E ninguém fará este país avançar se não formos nós os mesmos aqui. Os que investem, os que produzem, os que geram valor com as suas próprias mãos. Hoje o setor privado de Sofala não veio aqui pedir favores, Excelência. Veio reafirmar a sua total disponibilidade em ser parte da solução. Portanto, pedimos condições claras para trabalhar, competir e gerar oportunidades reais para o nosso povo. Queremos ser parceiros do Estado e não dependente dele. Queremos construir para trazer soluções e não para apontar problemas. E é com esse espírito prático, construtivo e comprometido que venho em nome da classe empresarial de Sofala partilhar algumas reflexões que acreditamos podem ajudar a pavimentar juntos um caminho de crescimento sustentável e inclusivo. Corrupção. Impacto invisível que trava todo o mérito. Excelência, hoje o empresário moçambicano muitas vezes encontra-se diante de dois caminhos paralelos. O caminho formal, cheio de exigências, burocracias, fiscalizações e custos visíveis e invisíveis. O caminho alternativo, mais curto, mais perigoso, corrosivo para o tecido econômico e empresarial. Infelizmente, quem tenta fazer tudo certo, pagar imposto, licenciar as suas atividades, respeitar as regras, acaba por ser o mais penalizado. Perde tempo em processos intermináveis, gasta dinheiro com taxas e pedidos informais e vive sob constante incerteza e frustração. A corrupção, Excelência, funciona como um imposto invisível, que não aparece nas contas públicas, mas pesa fortemente sobre quem empreende com ética, limita o investimento, mata o mérito, afasta a confiança do empresariado sério, tanto nacional assim como estrangeiro. Combater a corrupção é mais do que exigência moral, é uma estratégia econômica de desenvolvimento. É garantir que todos joguem as mesmas regras. É libertar o potencial de quem quer crescer de forma honesta e sustentável. É por isso, com este combate deve ser visto como uma causa comum. Interessa ao Estado, que ganha credibilidade, e o setor privado, que ganha confiança para investir mais. E tudo isso passa por simplificação de procedimento administrativo e digitalização. Só isso. Divisas de sistema bancário. Excelência, nenhuma economia cresce sem produção e nenhuma produção avança sem acesso previsível das divisas. Mas hoje em Moçambique vivemos uma contradição preocupante. Empresas que geram divisas para o país através de exportação, prestação de serviços internacionais ou investimento direto enfrentam enormes dificuldades para aceder a essas mesmas divisas quando precisam de importar matéria-prima, tecnologia ou insumos essenciais. Como é possível planear, produzir ou competir no mercado regional se o acesso às divisas é esporádico, cheio de burocracias e incerto? Isso quebra a cadeia produtiva, atrasa entregas, encarece as operações, pior ainda, desmotiva o investimento nacional e estrangeiro sério. Por isso, propomos uma política cambial transparente, previsível e produtiva, que valorize quem gera divisas para o país, priorize acesso à moeda estrangeira para atividades produtivas de exportação e não apenas para o consumo e serviços externos. E que tenha um banco central como apenas e que não tenha um banco central como apenas guardião de escassez, mas um verdadeiro parceiro do investimento produtivo nacional. Excelência, sem divisas não há produção e sem produção não há economia. E é aqui que no sistema bancário que surge ainda um outro problema sério.
Hoje a banca comercial em Moçambique é maioritariamente estrangeira ou detida de capitais estrangeiros. Com todo o respeito, trata-se de um sistema financeiro estruturado para priorizar o consumo e o comércio de bens e não ao financiamento à indústria, agrotransformação ou mesmo logística, que é o nosso forte. É mais fácil obter crédito para importar carros usados do que para instalar uma linha de produção. Para piorar, até mesmo transações locais entre bancos da mesma praça não são processadas em tempo real. Levam 24 a 48 horas. Isso trava negócio, cria ineficiências, penaliza quem cumpre, quem investe e quem tenta formalizar-se. Por isso, propomos com clareza a criação e fortalecimento de bancos moçambicanos com mandato claro de financiar o setor produtivo. E, acima de tudo, um sistema financeiro que responda à Estratégia Nacional de Desenvolvimento e não apenas à lógica de um lucro fácil. Excelência, se é uma banca nacional conectada ao setor produtivo, não há soberania econômica. E sem soberania econômica, não há desenvolvimento sustentável. Para isso, é essencial termos um sistema financeiro alinhado com o país real, lá do distrito, com quem produz, quem transforma, quem exporta e quem investe em Moçambique. Investimento estrangeiro, sim, mas com critérios. Excelência, o capital estrangeiro é necessário e é bem-vindo, sobretudo quando traz consigo conhecimento, tecnologia, emprego e produção. Mas esse capital deve vir para acrescentar valor à economia nacional e não para ocupar espaços que pertencem a pequenos empreendedores moçambicanos. Não é razoável nem sustentável que o investidor estrangeiro concorra no mercado informal, vendendo os mesmos bens que o empreendedor jovem moçambicano luta no seu dia a dia. Isso, Excelência, desincentiva o empreendedorismo nacional e acentua as desigualdades que vivemos no dia a dia. Propomos que Moçambique estabeleça critérios claros para o investimento estrangeiro. Priorizar setores produtivos estruturantes como agroindústria, energia, mineração, indústria transformadora e tecnologia. Redefinir os valores mínimos de entrada. Por exemplo, há países que definem $5 milhões para sermos estrangeiros, mas não já dizer que tem que ser $5 milhões. Mas temos que rever os $100 mil, que é o valor mínimo para entrar em Moçambique. Isto é um valor insignificante. Temos que alterar isso para um valor que faça sentido. Reservar o comércio de pequena escala no mercado informal ao empreendedor moçambicano como instrumento de inclusão e justiça econômica. Neste ponto de excelência, permita-me parabenizar o governo pela recente decisão de eliminar a exclusividade de exportação de feijão buer e reservar a comercialização rural aos moçambicanos. Essa é a medida corajosa, estratégica e justa, porque protege a base da nossa economia e mostra que é possível regular com inteligência e equilíbrio. O investimento externo deve ser um motor de desenvolvimento nacional e não um atalho à exclusão social dos moçambicanos. Infraestruturas. Sem estradas, a economia não circula, Excelência. Hoje, transportar mercadoria dos distritos para a cidade da Beira é uma verdadeira batalha. Uma estrada degradada não é apenas um problema logístico, é um travão ao crescimento econômico. Excelência, queremos reafirmar aqui, dentro da mesma onda, a disponibilidade concreta do setor privado de participar como acionista na nova estrada de acesso ao porto, que sempre levantamos esse ponto. Sabemos da importância estratégica desta ligação e estamos prontos para assumir responsabilidades e riscos como parceiro de desenvolvimento com o Estado. Fiscalidade, um sistema que precisa de equilíbrio e visão. Hoje em Moçambique há taxas sobre quase todas as coisas e em todas as direções. O peso fiscal
sobre as empresas formais é excessivo, contraditório e muitas vezes que desincentiva o investimento. Isso, aliado à incerteza jurídica e operacional, empurra muitos empresários para a informalidade, até o encerramento das suas atividades. Não é por acaso hoje Moçambique tem mais barracas que empresas formais. É a própria nossa lei que motiva isso. Dentre tantas, há 3 questões centrais que merecem uma reflexão urgente. Liquidação do IVA antes do recebimento efetivo do pagamento. Isso obriga o empresário a financiar os Estados com recursos que muitas vezes ainda não recebeu, num ambiente onde os atrasos de pagamentos são frequentes, inclusive por parte do próprio Estado. Pagamento por contas. É um financiamento que o setor privado faz ao governo por receitas futuras, que achamos que não faz sentido este procedimento. Outra questão é a dupla tributação sobre o lucro. No final de cada exercício, o empresário enfrenta primeiro 32% do IRPC e depois, se quiser distribuir parte dos lucros, paga mais 20% de imposto sobre dividendo. Ou seja, o que sobra, depois de arriscar, empregar, investir, é novamente tributado. Como resultado, Moçambique figura hoje entre os países africanos com maior carga fiscal efetiva sobre o lucro empresarial. Mesmo em comparação com economias mais desenvolvidas, como a África do Sul, Marrocos, Botsuana e Ruanda, mais desenvolvida da África. O que propomos é o seguinte: revisão da carga fiscal efetiva sobre o lucro empresarial. Redução progressiva do IRPC para empresas que reinvistam localmente uma percentagem significativa do seu lucro. Isenção parcial ou total dos impostos sobre dividendos até determinado teto, como já ocorre em outros países de África. Revisão imediata do modelo do IVA para que a liquidação aconteça no momento do recebimento e não da emissão da fatura, garantindo assim um equilíbrio de tesouraria às empresas, sobretudo às PMEs. Criação de um regime especial progressivo para as PMEs formais, que permita quem emprega, quem reinveste, exporta e inova. O Estado deve facilitar o crescimento das pequenas e médias empresas e não penalizá-las logo à nascença. Um bom sistema fiscal não é aquele que apenas arrecada, é aquele que transforma a sociedade. E o desenvolvimento soberano de Moçambique só será possível se libertarmos o potencial do setor privado nacional. E isso começa por criar um ambiente fiscal justo, previsível, inteligente e motivador. Estamos prontos para ajudar e construir esse novo modelo que favorece quem produz, quem emprega, quem acredita no país, com ações e não apenas com palavras. Excelência, essas palavras não são uma crítica, mas sim um resumo das preocupações que nós, os empresários, passamos no dia a dia. E vem também de uma larga experiência, daquilo que andamos a ouvir dos nossos colegas, de quem paga salário, quem paga imposto, quem enfrenta obstáculos todos os dias, mas ainda assim acredita num Moçambique melhor, com a sua liderança e sua orientação. Queremos produzir mais, queremos empregar mais, queremos exportar mais. Mas para isso, precisamos que o governo, os membros do governo e os outros órgãos de decisão não sobrecarreguem a quem constrói, mas que liberte, que motive e que caminhe ao lado de quem transforma e emprega, que é o setor privado. Sabemos que Vossa Excelência quer marcar uma diferença na história de Moçambique e o setor privado nacional está pronto para caminhar ao seu lado e do seu governo com coragem, com seriedade e com compromisso patriótico. E este jantar é mais do que um encontro institucional. É um gesto de confiança mútua. E que bom seria, deste espaço informal, nascessem decisões que mudassem a realidade do setor privado e do nosso povo. E porque este é o momento de todos nós, irei deixar alguns pontos para que os meus colegas empresários
que estão aqui possam apresentar com outros detalhes, brevidade, mas que tragam impacto, visões e preocupações, sugestões concretas. Por excelência, o desenvolvimento não se decreta, nem com leis, nem com regulamento. Constrói-se. E ninguém fará por nós, se nós não formos mesmo os moçambicanos a construir o nosso país. Imitando o seu slogan, muito obrigado e vamos trabalhar. À vontade. Sua Excelência, Presidente da República, obrigado pela palavra, boa noite. Eu falo em representação dos transportadores de carga e vou tentar ser o mais sucinto possível porque temos tido reuniões constantes com Sua Excelência o Ministro desde que foi impulsado. Já tivemos 2 reuniões abertas e muito bem discutidas e em nome disso quero resumir aquilo que tenho a apresentar à Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Dos pontos que tenho a apresentar, um dos pontos tem a ver com a revisão protocolar da relação transporte Moçambique-Zâmbia. Tem sido um grande impedimento. A Zâmbia tem sempre situações de vantagem e nós sempre lá em Colhedia de monitoria e controle no processo de emissão de licenças ao transportador nacional em detrimento do estrangeiro, nós vamos minimizar esse impacto. Teremos capacidade de robustez de se discutir preços e tudo isso. Mas sabe qual é o maior problema? Sim, Excelência. É que aquele estrangeiro que você está a ver a fazer o transporte, aquela licença nem é dele. É do nacional. Isso acontece nos transportes, acontece nas minas, acontece em muitos setores. Só estou a explicar, não estou a dizer que não é problema, estou a dizer que é problema, está consigo. Mas há muitos casos em que na área mineira aquelas licenças que estão a operar em Manica, causar aquele acidente ambiental, nem são daqueles estrangeiros que estão aí. O mesmo acontece na área do transporte, acontece também na área de combustíveis, de companhia. A pessoa, o moçambicano só quer licença, depois ele pega a licença e vai entregar a um estrangeiro. E ele às vezes até vive de renda daquela licença. Fica muito satisfeito. Mas já prejudicar o moçambicano como disser, está a trabalhar a sério. Mas vamos trabalhar nisso, também já estamos a ver isso. Muito obrigado. Devemos continuar. Obrigado, Excelência. O prejuízo disso. O grande prejuízo disso, Excelência, é que a situação dos impostos reduz, porque esses pagamentos estrangeiros são feitos lá fora e não entram aqui no país. E ficamos sempre mais afinhados, mais afunilados. O outro ponto, Excelência, que queria pedir era, temos a pauta que desqualifica, este é um caso pormenorizado, mas tendo em vista a empresa que lida com essas matérias, prefiro apresentar a Sua Excelência porque acho que é um assunto mesmo de martelo. Sim. Sim. Temos a situação de cargas desqualificadas para não serem seladas, mas a empresa que detém título de selagem da carga autoritariamente continua a selar essas cargas. E isso prejudica o transportador. Pode dar exemplo do tipo de cargas? Sim. Que não deviam ser seladas e que estão a ser seladas. Um exemplo. Granito, por exemplo. São cargas que não precisam de ser seladas, mas
existe essa situação e a empresa que está à frente disso continua nessa luta. Excelência, não tenho um documento, prefiro resumidamente, para não roubar tempo, entregar a sua excelência para poder receber. Perfeito. Obrigado, excelência. Pode trazer. Aquele segundo ponto que fez a diferença deve estar aqui no documento. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela permissão do presídio. Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, queremos desejar boas-vindas à nossa cidade e quero apenas complementar o que o colega Félix já disse. Dessa forma, tocar alguns ministérios que eu acho que devem ser prestada atenção com maior seriedade e com maiores investimentos em alguns setores. O primeiro setor que nós continuamos a observar, que achamos que é importante, é a segurança. A segurança, no nosso entender, o país é soberano. Sendo um país soberano, se não temos uma segurança nacional de toda a sua cadeia, as forças de defesa e segurança, a polícia, a marinha, todas elas bem investidas, podemos ter dificuldade em defender a nossa soberania. Então nós, para além de exigir a segurança para o setor privado, também achamos que o governo deve prestar atenção nesta componente de segurança, trazer grandes investimentos na sua cadeia. O outro aspecto que é mais importante é a educação. Nós não temos como desenvolver o país se não desenvolvermos a educação. Dizem que a agricultura é a base de desenvolvimento da nação ou do nosso país, segundo a Constituição da República. Mas a educação, para mim, é fundamental. Não é possível desenvolver qualquer ministério se nós não tivermos uma educação virada ao desenvolvimento do nosso país. Para isso, Excelência, pedimos que haja um investimento sério, estruturado no setor da educação, olhando na formação do homem e saber fazer, olhando também naquilo que são as potencialidades que o país possui e formar o homem para desenvolver o país. O outro setor que nós achamos que também é importante é a agricultura. Nesse setor da agricultura, das várias preocupações que nós temos, vamos realçar apenas 3 preocupações. Uma tem a ver com a taxa de consumo de combustível, Excelência. A lei diz que os agricultores pequenos podem e devem beneficiar a taxa bonificada no uso de combustível na agricultura. Isso está claro. Mas, na prática, os procedimentos não permitem que o agricultor pequeno beneficie dessa taxa de combustível. Nós, junto com a agência de Zambésia, também o governo investiu 8 fábricas de processamento do arroz na região. Estamos a falar de Sofala e Zambésia. E essas fábricas estavam ligadas à produção do arroz, à produção de alimentos. E se não estar a taxa bem definida ou revista o decreto, essas fábricas vão ter escassez da matéria-prima. Então, gostaríamos que, de fato, houvesse esse esforço. Estamos a trabalhar, e já existe uma associação que está ligada à componente de como instruir um documento oficial para os Ministérios de Recursos e de Energia, assim como também o Ministério da Agricultura. E, por fim, queríamos pedir que, Excelência, existe uma preocupação grande também na componente de a taxa de importação e, acima de tudo, aquilo que é se as 4 ou 8 fábricas que estão aqui começarem a produzir, elas estão a enfrentar grande dificuldade na concorrência entre o produto importado e o produto que está sendo feito aqui em Moçambique. Havendo uma sobretaxa na importação do arroz e das outras culturas que está sendo produzida aqui no país, poderia dinamizar a concorrência. E por último, Excelência, a preocupação tem a ver com os transportes de passageiros. O setor de transporte de passageiros está a chorar todos os dias. Querem, de certa forma,
se é possível haver uma redução da taxa de importação de automóvel. O país não produz viaturas, mas para nós importarmos uma viatura de fora para aqui, existe sobretaxa. E há uma sobretaxa para um veículo, um bem que não é produzido no país. Então, qualquer um quer fazer a importação de automóvel ligado a passageiro e assim como ligado a uso individual, há dificuldades sérias de importação. Então, se haver uma revisão, poderá ajudar a qualquer moçambicano que possa importar uma viatura e dinamizar a sua atividade usando meios de transporte. Esses são alguns assuntos que queríamos acrescentar. Muito obrigado pela atenção dispensada. A seguir, dono da casa. Boa noite a todos e excelência, muito boa noite e bem-vindo à nossa cidade. Eu venho aqui com um contexto diferente. Ainda bem que está aqui meu mano Fino Fernandes. Quando Sua Excelência já tornou-se candidato, fizemos um plano e acredito que fizemos e criamos a Biclínica. Desculpe a expressão. Eu queria convidar agora a termos mais uma associação de amigos do governo, mas todos que paguem impostos dignos e que tenham um canal de denúncia sobre a corrupção. Sim. O tempo que eu levo no mercado e as experiências que eu tenho e quando vejo editores de livros são muito mais recentes e não têm uma visão sobre o mercado como nós temos. Só que o produto nacional é muito pouco consumido e é barrado com a expressão fórum próprio. Quando nós queremos falar de que não é fórum próprio, quando temos alguém, quando assume uma pasta ou um dever, cria-lhe um estatuto que parece que nasceu a partir do dia em que se tornou um responsável. Parece que antes ele nem se lembra de como nasceu, se jogava de chabuta, quer dizer, esquece tudo e passa a ser diferente. Então nós queríamos criar também, desafio o Mano Fino Fernandes, a criarmos outra associação, amigos, mas na classe empresarial. Mas precisamos de uma garantia do Estado, onde canalizarmos as nossas denúncias sobre a corrupção. Onde canalizarmos... Canaliza para mim, mas vou lhe dar o meu nome. Agradecia. Onde canalizarmos? Mas eu posso dar aqui um exemplo muito claro. Nós temos uma relação e temos um governo que o país realmente precisa de parceiros e de investidores. Mas os investidores, os nossos parceiros, quando vêm para aqui, eu não sei como são instruídos, não sei se são ditos que nós somos pinhamas, desculpa a expressão, pinhamas são animais, porque a forma como lidam conosco, especialmente um indivíduo como eu, que acredito e gosto muito dessa expressão. Primeiro, eu e a minha família, mais de 2 filhos, damos 1000 postos de trabalho. Eu acredito que é uma mais-valia para o Estado. Posso provar? Participei portanto, a partir de 78 estive no Exército. Também participei em vários combates e para lutar e defender. Mas quando chega um estrangeiro que tenta meter mão no meu nariz na minha casa, eu quando vou queixar e não tenho como queixar porque ele tem uma proteção. Quem é que lhe protege? Por que ele não aceita um cheque quando nós vamos pagar aquele dinheiro vivo e não passa a fatura? Por que quando nós tentamos desviar, perdemos uma oportunidade de fazer o negócio e acabamos nos envolvendo e aceitando porque temos trabalhadores para pagar as contas. Se nós não fazermos isso, não temos trabalho, porque eles são os maiores provedores de serviço e todos os contratos são ganhos por eles. Se formos a ver, nós temos aqui empresas nacionais e internacionais que têm capacidade, inclusive, de participar nessa difícil estrada de M1 e sem precisar de grandes com equipamento. Empresas com equipamento. E isto é uma aberração. Nós salvamos, graças
há empresas sérias como CFM, como a Cornélga, como essas empresas que garantem e sim, numa transparência grande, dão trabalho a nós, a nacionais, e eu até porque se não fossem essas empresas, não sei o que seria de nós, mesmo transportadores ou alguns prestadores de serviços. Portanto, eu quero aqui agradecer a direção da Correio que está aqui presente, agradecer a direção do CFM que está aqui presente, que eles desempenham um grande papel para equilibrar aqui a falta e as dificuldades que nós temos. Infraestruturas concordamos plenamente. Estradas são como veias no nosso corpo, por onde circula o sangue. Se a veia fica bloqueada, a pessoa perde a vida. Estrada é a mesma coisa. Sem estradas não há desenvolvimento. Porque as pessoas podem produzir numa zona de produção, tem que ter zona de comercialização. Aquele exemplo que disse, que para trazer uma coisa de um distrito para a cidade da Beira hoje é difícil. Por isso estamos a trabalhar, como podem ver. Agora arrancamos com o Save até Casa Nova, vamos arrancar Casa Nova até Muxunga até Enxope, e brevemente também vamos arrancar com Enxope até o Rio Zambeze. Portanto, pelo menos a Estrada Nacional número 1, que é a nossa espinha dorsal, estar em condições. Depois, também temos que ver a ligação entre os nossos distritos, da própria vila do distrito para um posto administrativo, para uma localidade, a manutenção permanente. Até às vezes temos pensado se não vale a pena ressuscitar uma equipamento, não é? Que era a empresa de construção e manutenção de estradas e pontes, que fazia permanentemente a manutenção, pelo menos das estradas terra batida, ao nível das zonas rurais, e achamos que isso vai ser importante. Liquidação do IVA também concordo, de forma antecipada, estamos a trabalhar nisso também. Pagamento por cotas também, este é um assunto que temos que ver. Esta questão da dupla tributação também já se falou muito e achamos que faz sentido. Alguém, depois de investir, tem uns incomes, chega no final do ano do exercício, paga todos os impostos e fica com aquilo que se chama de dividendos. Mas também quando se taxa o próprio dividendo, também, países já no mundo já não taxam dividendos, porque isto é para os acionistas ou os sócios da empresa. Mas nós realmente taxamos dividendos e achamos que vale a pena refletir-se acerca disso. Também achamos que a isenção parcial sobre dividendos, esta é uma coisa que tem que se pensar. A restrição do IVA na hora também. E concordo plenamente que um bom sistema fiscal é aquele que transforma e não que penaliza e taxa a toda hora, sobretudo quando há sobretaxa. E estamos a fazer uma reflexão muito profunda sobre este assunto. E temos que ter esse gesto de confiança mútua entre o setor público e o setor privado. E o nosso objetivo, ao termos um gabinete de reformas e projetos estratégicos na presidência, é exatamente isso que fizemos hoje. Ouvir, como viram, já registrei tudo o que se falou, e desburocratizar. Porque a burocracia também cria corrupção. Eu vou-vos dar um exemplo para perceber. Temos um código de estrada que diz que se eu não tenho seguro, seja contra todos os riscos ou não, mesmo seja contra terceiros, estou a andar de carro e a polícia de trânsito me encontra sem custos, já sabe que a minha viatura não tem seguros, a multa é de 12 mil meticais. 12 mil meticais são quase 2 salários mínimos. Não é pouco dinheiro. Então eu costumo dizer, por que não dizer 100 meticais? E todo mundo pagar. Do que dizer 12 mil, só para a polícia mostrar 12 mil e logo a seguir a pessoa vai dizer, eu não tenho 12 mil. Então diz dá lá 1000. Não sei se me dá a perceber. É preferível lá no código de estrada estar escrito 100 meticais, não é? E todo mundo pagar 100, mas para os cofres do Estado, do que escrever 12 mil para depois alguém tirar 200 para pagar a pessoa. Não sei se me faço perceber.
Vamos mais simplificar, desburocratizar, mas para o pouco, e pouco vai fazer muito. Do que tentar fazer muito e não fazer nada. E aumentar a corrupção. Portanto, concordo plenamente que temos que fazer muita reflexão sobre as nossas leis, porque elas também propiciam a corrupção, por haver muita burocracia. Também quero concordar com a questão do excesso de fiscalizações. Eu lembro uma vez, na altura ainda estava em Inhambane como governador, tinha lá um farmeiro sul-africano na zona de Vilanculo, está lá até hoje. Então, um dia eu estava aí para Vilanculo, saí da cidade de Inhambane, liguei para ele, perguntei a que horas havia de lhe encontrar na farm. Ele disse, pode chegar 4 horas, 5 horas, eu vivo ali e 4 horas estou acordado. Então passei por lá por volta das 6, 7. Ele disse, governador, na altura eu era governador, estou a pedir para me deixarem trabalhar. Eu perguntei, mas por quê? Ele disse, eu não consigo trabalhar, porque segunda-feira costuma chegar INAI, terça-feira chega a migração, quarta-feira chega a fábrica, quinta-feira chega a inspeção da saúde, na sexta-feira chega a agricultura para ver questões fitossanitárias, sábado costuma chegar no município. Então, quando eles vão trabalhar, não é? Ele dizia, mas por que todos não podem vir no mesmo dia? Cada um fazer a parte dele, depois sair e me deixar a trabalhar, não é? Então, por isso nós também agora estamos a criar uma única autoridade para fazer uma única fiscalização. E não cada direção, cada ministério, cada departamento, quer ter inspeção dele. Há muitas inspeções. E no fundo as inspeções estão a ir fazer a mesma coisa. Não é? E isto aí simplifica. É como na estrada, quando nós estamos a andar. Encontramos Inater está num sítio. Você anda um pouco, encontra a polícia de trânsito, para de novo. Anda um pouco, encontra a polícia municipal, para de novo. Anda um pouco. Por que todos aqueles não podem estar no mesmo sítio? A pessoa para, cada um procura o que ele tem a fazer, depois o carro, quando arranca de vez. Não é? Então, são estas coisas que nós precisamos de mudar nestas reformas que estamos a fazer. O funcionamento dos nossos portos, realmente. O setor privado, o porto este da Beira, funciona 24 sobre 24 horas. Mas nós, o setor público, largamos às 15h30. Então, basta largarmos, há uma parte que falta. Daí que, mesmo que a parte do setor privado, a Cornela faça a sua parte, a pessoa tem que aguardar dia seguinte, por exemplo, a autoridade tributária ou a alfândega de abrir, que é para poder sair. E isto cria constrangimentos. A maioria dos portos, não é só aqui na região, no mundo, funciona 24 sobre 24 horas. Mas a digitalização vai resolver isso. Nós estamos a trabalhar neste processo de digitalização para evitar estas situações de termos uma parte que funciona, outra que não funciona. E entre o setor público e o setor privado, os ingleses chamam mindset. A forma de pensar é também diferente. Eu assisti a um filme um dia muito interessante, acho que assisti mais de 10 anos, mas não me esqueço, em que havia um prédio que tinha 2 torres, mas uma escada comum. Uma parte eram funcionários públicos, outra parte eram funcionários do setor privado. E todos estavam a subir uma escada rolante, não é? Só que de repente o prédio ficou sem energia e a escada rolante parou. O que aconteceu é que todos aqueles trabalhadores do setor privado continuaram a subir, porque a escada estava aí, só parou de rolar. Mas os degraus estão aí. Mas os do setor público pararam, ficaram à espera da energia aparecer.
Mas qual é a mensagem do filme? É o tal mindset, não é? É com uns 24 ou 24 horas estão a querer trabalhar. Porque ele sabe que se não trabalha, o patrão não vai ter incomes, não é? Não vai ter dinheiro, não vai ter como pagar salário. Agora está, ele sabe que pode ir para casa dormir. Há de ser pago. Como não interessa, não é? Não é por acaso que quando houve Covid, os que perderam mais emprego são do setor privado, porque tudo tinha parado. Mas o Estado, o professor, mesmo sem dar aula, ficaram 2 anos professores em casa, sentados, receberam salários, não é? Mesmo sem trabalhar. Então, é um mindset diferente. Por isso uns largam 15 e 30. E aquele que está habituado a largar 15 e 30, se você lhe disser para continuar a trabalhar, vai ter problemas. O que temos que fazer, talvez, é pensar em turnos. Não é? Porque também ninguém pode fazer mais que 8 horas. E vamos trabalhar neste sentido. Tal como decidimos agora, que cada um, quando abrir a loja dele, a hora que ele quiser fechar, pode fechar. Já não há restrição para fechar uma loja. Porque não estávamos a perceber porque que alguém tem que fechar a loja às 18. Se ele achar que tem que fechar às 23, meia-noite, qual é o problema? Se a loja é dele e ele quer vender, deixa ele vender. Agora, desde que não prejudique o trabalhador, não é? Suponhamos que alguém tem um supermercado aqui na cidade da Beira, que trabalha 24 ou 24 horas. Ele tem um grupo de trabalhadores que entram às 8, largam às 16. Tem uns que entram às 16, largam às 0. E tem outros que entram às 0 e largam às 8 no dia seguinte. 3 turnos. Cada turno trabalha 8 horas. Ninguém trabalha mais que 8 horas. E a pessoa consegue vender 24 ou 24 horas. Está a gerar lucro e consegue pagar os 3 turnos. Qual é o problema? Não há nenhum problema. Então não se percebe porque que andávamos a multar pessoas, porque passamos aí 18, estava uma loja aberta, multa. Mas para quê? Multar alguém que até está a fazer bem ao mercado. As pessoas conseguem comprar. Então retiramos esta necessidade das pessoas fecharem uma determinada hora, abrir uma determinada hora. Se tem a loja dele, acha que tem que abrir 5 horas, qual é o problema? Abre. Quer abrir 6 horas. Abre, não há problema nenhum. Sem segurança não há paz. São 2 termos dependentes um do outro. Então precisamos de manter a paz, manter a segurança para desenvolvermos o nosso país. Sim, também não há desenvolvimento sem educação. Precisamos de educar os jovens, as crianças, principalmente a saberem fazer. Porque hoje em dia há muita juventude que também, quando estuda, a ideia é todos estarmos nos gabinetes. Mas quem vai limpar o gabinete? Quem vai limpar a cidade? Temos que respeitar todas as profissões. Nós, por exemplo, que estamos na função pública e depois temos residências, estamos em crise. Há profissões que já estão a desaparecer. Esta questão também de combustível e energia para a agricultura tem muita burocracia. Há muita gente até que acaba desistindo por excesso de burocracia e precisamos de quebrar essas burocracias e estamos a trabalhar nisto também. A questão da importação de viaturas para passageiros também, estamos a trabalhar nisso. O Ministro dos Transportes e Logística está a trabalhar nisso para ver se ultrapassamos. Estamos a trabalhar na alteração da lei mineira. O país é muito rico em minerais, mas há muita coisa que precisamos de regularizar, regulamentar. Então, esta coisa que estava a dizer de alguém que tem uma licença, que ainda está a tratar do DUAT, que ainda está a tratar da licença ambiental, que já está a ser cobrado impostos pelas finanças, só vai se resolver com a digitalização. O Estado tem que ter instituições que se comunicam, porque se não se comunicam, complicam a vida. Temos que simplificar procedimentos, como estava a dizer aqui o presidente Félix e todos que intervieram. Então, os meus amigos que me deram os papéis aqui, sobre a bomba de Caia, a Catandica, vamos
nos interar e resolver. Desafio dos transportes rodoviários de carga no corredor da Beira. O ministro João Matelome já esteve cá, já reuniu-se convosco 2 vezes. Não só isto que vocês escreveram aqui, mas eu tenho recebido o relatório das vossas contribuições sobre os desafios de logística, não só no corredor da Beira, mas nos nossos corredores de desenvolvimento. Com a vossa experiência, as vossas contribuições estão a ser muito importantes para aquilo que nós estamos neste momento a fazer na revisão dos instrumentos sobre transportes e logística em Moçambique. Então, meus caros amigos do setor privado, eu quero vos agradecer muito com estas contribuições. Vão servir de nosso instrumento de trabalho, porque o nosso governo, a nossa bandeira são reformas. E reformas não feitas de qualquer maneira, feitas com a contribuição do setor privado. Por isso, parabéns, meus caros amigos, estamos juntos. Obrigado. Vou convidar o Sr. Jorge Fernando, presidente da mesa da Assembleia Geral, por favor. Sr. Jorge, à vontade. Vamos ouvir as palavras do presidente da mesa da Associação Comercial da Beira, hoje para irmos descansar. Excelência, depois de toda esta lição que tivemos, esta profundidade toda de interagirmos, os empresários aqui da província de Sofala, através da Associação Comercial da Beira, gostariam que levasse uma recordação. Portanto, isto simboliza tudo aquilo que estivemos a dizer aqui. A profundidade é essa. Porque a vantagem é que aqui leva a informação direta. E isto ficará como recordação desse momento. Muito obrigado. Sim, como Miguel, um computador do Miguel, está chegando. Tem que me dar essa, manda para mim, para na classe. Essa parte aí não chegou agora. Beira, oi. Forte salva de palmas. Mais uma vez uma salva de palmas. E pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Empreendimento? Quer desembarque para a música? Sabe que não é muita despesa. Para chegar a ir apresentar e começando principalmente pelas nossas praias que são bem importantes. Bom dia, estimados telespectadores. Está a começar a hora do mercado. Para já, vamos às notícias do nosso mercado. Guetta Chapo lança alerta. Nenhuma mulher deve morrer por falta de diagnóstico do cancro da mama. Mais de metade das mulheres diagnosticadas com cancro da mama em Moçambique perderam a vida no último ano. Os números que revelam um cenário devastador refletem não apenas a gravidade da doença,
mas também o impacto da falta de diagnóstico precoce e de acesso a tratamento especializado. A primeira-dama da República, Guetta Chapo, descreve a situação como alarmante e defende que o país não pode continuar a assistir, de braços cruzados, à morte silenciosa de tantas mulheres. Foi no distrito de Xangamo, província de Inhambane, que Guetta Chapo deu um pontapé de saída para a campanha Outubro Rosa, uma iniciativa mundial que todos os anos mobilizam governos, instituições, comunidades para a prevenção e combate ao cancro da mama e do colo do útero. O ambiente era de esperança e reflexão, com dezenas de mulheres, profissionais de saúde e líderes locais unidos por uma causa comum. Durante a cerimônia, a primeira-dama foi clara e emotiva. Estamos aqui hoje com um propósito comum, que é reforçar o nosso compromisso inabalável de garantir que nenhuma mulher perca a vida por falta de acesso ao rastreio do cancro da mama. Segundo dados divulgados pela própria Guetta Chapo, em 2022 foram registrados em Moçambique 2.048 casos do cancro da mama, dos quais 1.207.000 resultaram em óbitos. Esses números são graves. Vidas interrompidas são mães, irmãs e filhas que deixaram famílias em luto por uma doença que, se diagnosticada a tempo, tem cura. Em tom firme, a primeira-dama lembrou que a luta contra o cancro é uma responsabilidade coletiva que deve envolver toda a sociedade, desde o setor público até as famílias. Enquanto as autoridades discursavam, na plateia estavam mulheres que são um verdadeiro rosto desta luta. Histórias de dor e superação davam corpo à mensagem do Outubro Rosa. Uma delas, de 57 anos, escolheu o anonimato, mas aceitou partilhar o seu testemunho. A situação começou a agravar-se e comecei a ter corrimentos e sangramentos. Fiz quimioterapia no Hospital Central de Maputo durante 6 meses. Agora já me sinto bem. Estou muito melhor. Outra mulher de 33 anos descobriu através de um autoexame que tinha cancro da mama. O doutor disse-me que precisava tirar toda a mama. Tive muito medo, assim que é, porque sou a primeira pessoa na família com esta doença. Mas percebi que não havia outra saída senão seguir as recomendações médicas. Guetta Chapo se sensibiliza pelos relatos, destacou a importância de dar continuidade às campanhas de sensibilização e de aproximar os serviços independentemente da sua origem, cor ou da sua religião, possam fazer o rastreio precocemente quando o cancro é detectado, sendo impossível tratá-lo e garantir a cura. Ao longo da cerimônia, ficou claro que o Outubro Rosa não é apenas uma campanha simbólica, mas um movimento que pretende transformar mentalidades e salvar vidas. Enquanto isto, o Presidente da República retira a necessidade de uma administração pública mais transparente. O Presidente da República, Daniel Chapo, retirou hoje a necessidade de mais integridade e transparência na administração pública e privada. Chapo falava na Conferência Nacional sobre combate à corrupção na província de Maputo. Queremos um Estado que funcione com transparência, que preste contas com responsabilidades, que coloque o cidadão no centro das suas decisões.
e que use cada metal do erário público com responsabilidade e rigor. Daniel Chapo destacou ainda a necessidade de cultivar a postura de integridade em todos os setores da sociedade e de responsabilização em situação de corrupção. Chapo defendeu a responsabilização imediata de todo aquele que se envolve em atos de corrupção para destruir o sentimento de impunidade que reina na sociedade. Para acabar com esta percepção, é imperioso continuar a fortalecer assim que as instituições de fiscalização, de investigação e de justiça, dotando-as de autonomia de recursos humanos qualificados e meios tecnológicos e materiais. Enquanto isto, mais de 12 mil trabalhadores despedidos sem indenização devido à crise político-social. Mais de 12 mil trabalhadores moçambicanos perderam os seus empregos nos últimos meses como consequência direta da crise político-social que afeta o país. A denúncia é da Organização dos Trabalhadores em Moçambique, o sindical feita nesta segunda-feira em Maputo, durante a celebração dos 49 anos da organização. Segundo a UTM, muitos destes trabalhadores foram despedidos sem qualquer tipo de indenização, enquanto outros receberam compensações consideradas injustas e insuficientes para fazer face ao custo de vida atual. Sem indenização e com compensações injustas são os cenários vividos por mais de 12 mil trabalhadores que viram a recente crise política roubar os seus empregos, mas a organização está a trabalhar com os outros sindicatos para o alcance de soluções. A Central Sindical aproveitou a ocasião para criticar o recente reajuste salarial aprovado pelo governo, classificando como insuficiente perante a escalada do custo de vida. De acordo com os dados apresentados pela organização, o custo da cesta básica já ultrapassa 42 mil meticais, valor muito acima do valor mínimo praticado em vários setores. O atual custo de vida é humanamente inaceitável. Precisamos de medidas reais para proteger os trabalhadores e controlar o cumprimento das leis laborais. Neste ano, as contas feitas indicam que a cesta básica para um agregado de 5 pessoas tem o custo de mais de 42 mil meticais, numa situação em que o salário mínimo mais baixo é de quase 5 mil meticais pago para o subspetor da pesquisa de Capete. Entre as principais preocupações da organização está a ausência sequer de autorização legal para o exercício do sindicalismo na função pública, o que, segundo, viola os direitos constitucionais dos trabalhadores do Estado. A Central Sindical exigiu a valorização da maior massa laboral do país. O setor doméstico, frequentemente excluído das políticas laborais e de proteção social. Continuamos firmes na defesa dos direitos dos trabalhadores. Queremos mudanças concretas antes que a situação social do país se torne insustentável, concluiu André Madalat. O sindicato aponta ainda que os defeitos do setor poderão ser superados através de um diálogo social e um maior controle das leis pelo governo. A celebração dos 49 anos decorreu sobre o lema Consolidação da Democracia Social
justiça laboral e bem-estar social, reunindo representantes sindicais, trabalhadores de diversos setores e parceiros sociais. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Empreendimento, quer desembarque para você? Sabe que não é muitas vezes. Parte de Chever irá apresentar e começando principalmente pelas nossas praias, que são bem importantes. Empreendimento, quer desembarque para você? Sabe que não é muitas vezes. Parte de Chever irá apresentar e começando principalmente pelas nossas praias, que são bem importantes. Estamos de volta do nosso intervalo. A seguir temos a nota que dá conta. HCB inicia a segunda fase da reabilitação na Central Sul. A hidroelétrica de Caora Bassa deu início à fase 2 do projeto de reabilitação da Central Sul, no âmbito do seu programa de modernização e reabilitação do complexo hidroelétrico, integrado no plano de investimento. De acordo com o presidente do Conselho de Administração, Tomás Mataloma, este projeto tem como principal objetivo melhorar a eficiência dos equipamentos responsáveis pela produção e transporte de energia elétrica, assegurando a sustentabilidade, viabilidade, competitividade do sistema de geração. Com a implementação, prevê aumentar 90 megawatts a potencial total de produção da central, elevando a capacidade de cada um dos 5 grupos gerados de 415 megawatts para 433 megawatts. O incremento vai reforçar o fornecimento de energia à região, apoiando o crescimento econômico, além de prolongar a vida útil operacional da central para mais de 45 anos, mitigando risco de indisponibilidade e melhorando o desempenho do sistema de geração. Para garantir o alinhamento sobre o exposto, metas e planos de trabalho, o HCB realizou um encontro de 3 dias com os parceiros do projeto, o consórcio Andrés Widrom, os consultores técnicos, empresas com largas experiências em materiais de hidroelétricas. Integra os esforços contínuos da HCB para inovar e fortalecer o setor energético nacional, assegurando que o complexo hidroelétrico, assim que se mantenha operacional e estruturante, mesmo após 50 anos de existência. O plano de implementação prevê a reabilitação anual de cada um dos 5 grupos geradores, incluindo substituição de equipamentos posteriores, colocação em serviço, para colmatar o déficit temporário de produção. Novos projetos estratégicos, a Central Norte de Caora Bassa, com capacidade instala de 1.245 assim que megawatts em 3 grupos. A Central Solar Fotovoltaica, estimada em 400 megawatts, ambas na província de Tete,
Estas infraestruturas reforçaram a produção de energia renovável, reduzindo a dependência hídrica e promovendo a sustentabilidade, consolidando a posição do HCB como um dos maiores produtores de energia hídrica da África Austral. A seguir, vamos à nota que dá conta: Estado deve ser persistente na cobrança de mais-valias a golpe, dizem economistas. Economistas Egas Daniel, Clésio Foia e Júlio Saramala defendem que o governo deve persistir na cobrança de mais-valias a golpe, de forma a evitar que outras multinacionais adoptem a mesma postura de recusa de pagamento destes impostos. Os especialistas que falavam durante o programa O País Econômico desta quinta-feira alertam ainda para a necessidade de melhorias na legislação fiscal. O economista Egas Daniel salienta que a tributação sobre as mais-valias geradas na venda de ativos é uma prática normal e prevista pela legislação fiscal, tanto em Moçambique como internacionalmente. Segundo ele, quando o valor de venda um ativo é superior ao valor contabilístico, este diferencial é tributável, reforçando que a cobrança da autoridade tributária, a GAP, se encontra dentro das normas. Egas acrescenta que Moçambique é historicamente pouco exigente na arrecadação deste tipo de impostos, assim que é, o que torna a cobrança atual legítima e coerente com padrões internacionais. Como a primeira situação ilustrativa, Egas explica-se: eu comprei um ativo a determinado valor e o vendi e o vendo, sobre o qual incide impostos, e também salienta que esta operação é comum em todo o mundo e segue uma lógica simples. O Estado deve tributar o lucro gerado pela diferença entre o preço de aquisição e o valor de venda, garantindo que os recursos retornem à população e ao tesouro. Apesar disso, Egas alerta para os riscos da arbitragem internacional, lembrando que a pressão desta queixa internacional pode fragilizar a posição do Estado moçambicano perante multinacionais com grande poder econômico. Como segunda situação, menciona que mesmo após a GALP ter transferido os seus ativos, o governo poderá enfrentar dificuldades práticas na execução da cobrança. Por fim, Egas sublinha a importância de uma atuação firme do Estado, afirmando que a postura da autoridade tributária e a aplicação da legislação nacional confere segurança e legitimidade ao processo. O economista alerta também para o risco de pressões externas e disputas internacionais. Como segunda situação, menciona que a GAP poderia recorrer à arbitragem internacional sob alegação de proteção a investidores não residentes. Estratégias poderiam permitir que futuras multinacionais, assim que é, minimizem a tributação ou transferissem ganhos para fora do país sem contrapartidas em tecnologias ou investimento local, prejudicando a arrecadação e a soberania fiscal. Por fim, Foia defende a flexibilização da certificação de custos e a definição clara de regras fiscais e também salienta que sem flexibilidade e clareza, as multinacionais poderiam inflacionar custos reduzidos a
qualitativa e comprometendo receitas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já, mas antes vamos ao estado do tempo. Na província de Maputo, temos 31 máxima, mínima 21. Na província de Xai-Xai, temos 32 máxima, mínima 22. Na província de Inhambane, temos 30 máxima, 23 mínima. Na província de Tete, temos 39 máxima, 20 de mínima. Na província de Quelimane, temos 33 máxima, 24 de mínima. Na província de Nampula, temos 35 de máxima, 21 de mínima. Esse foi o estado meteorológico. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Empreendimento, quer Zimbábue para Moçambique. Sabe que não é muitas vezes. Parte de Chever irá apresentar e começando principalmente pelas praias, que são bem importantes. Empreendimento, quer Zimbábue para Moçambique. Sabe que não é muitas vezes. Parte de Chever irá apresentar e começando principalmente pelas praias, que são bem importantes. Dulce Vulai, do músico Leonardo e Rufino Guvula. Em declarações ao Jornal de Angola, o curador do projeto, Hermenegildo Guindala, informou que a participação dos artistas em Angola foi em consequência de um convite do Gabinete Provincial da Cultura e Turismo de Luanda. A nossa fonte revelou que realizaram sessões de pintura ao vivo, com a técnica de acrílico sobre tela, explorando paisagens e observações artísticas inspiradas no turismo interno, particularmente nas visitas realizadas ao Mosul. A exposição, oficinas artísticas e as atividades culturais foram acompanhadas pelo ministro do Turismo, Márcio Lopes Daniel, numa manifestação do reconhecimento institucional à importância das artes no fortalecimento do turismo e da entidade nacional. A participação dos artistas de 6 a 7 de outubro, realizada no Centro de Convenções de Talatoma, reafirmaram o compromisso. Enquanto isto, soldados unem-se aos protestos da geração em Madagascar. Pela primeira vez, militares juntaram-se neste sábado, assim que é, aos manifestantes que desde 25 de setembro realizam protestos em Madagascar, inspirados pelos movimentos juvenis da geração. As manifestações, que começaram devido à falta de água e eletricidade, evoluíram para um movimento mais amplo de constatação, tornando-se um maior desafio ao governo do presidente Arden Rajoelina desde a sua reeleição em 2023. Neste sábado,
tropas de uma unidade de exército que ajudou Rajoelina a chegar ao poder durante o golpe de 2009, apelaram aos colegas militares para que desobedecessem às ordens superiores e se unissem aos protestos liderados por jovens, segundo reportaram os meios de comunicação locais. A unidade de elite, Gaspar, protagonista na ascensão, assim que é, de Rajoelina, fez um apelo público inédito à solidariedade, assim que é, com os manifestantes que exigem a demissão do presidente. Em resposta, os altos responsáveis das Forças Armadas, incluindo o chefe do Estado-Maior e um alto funcionário do Ministério das Forças Armadas, encorajam os soldados a priorizar o diálogo e a reflexão. Imagens transmitidas pela empresa mostraram dezenas de milhares e deixaram o quartel para acompanhar milhares, assim que é, de manifestantes até a Praça 13 de Maio. Posteriormente, o chefe do Estado-Maior, General Jocelyn Ragodson, fez uma declaração pública pedindo à população que ajude as forças de segurança a restaurar a ordem através do diálogo e apelou aos líderes religiosos para que intervenham na mediação da crise que o país enfrenta. Os manifestantes reclamam a renúncia de Rajoelina, um pedido de desculpas ao povo e a dissolução do Senado e da Comissão Eleitoral. Na semana anterior, o presidente dissolveu o seu gabinete e nomeou um novo primeiro-ministro. De acordo com as Nações Unidas, os protestos já causaram a morte de pelo menos 22 pessoas e deixaram 100 feridos. Embora o governo Magashi conteste esses números, Rajoelina afirmou esta semana que as vítimas mortais somam 12 pessoas. Sendo assim, damos encerrado a nossa hora do mercado e voltamos pontualmente na sexta-feira, assim que é. Até sexta-feira, fique com o resto da nossa programação.